Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos. É com imensa alegria que nós estamos aqui na página do Núcleo Espírita Segue Jesus, para que possamos refletir à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita sobre as lições imortais de nosso Mestre, sobre a Boa Nova. Então, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Beth pelo convite, a Sônia, presidente da casa, também pelo acolhimento. Era para estarmos aí fisicamente, mas dadas as circunstâncias, nosso encontro foi convertido aí num encontro virtual. Mas o mais fundamental é que os nossos corações estejam sintonizados, que estejamos todos nós sintonizados com Jesus, com a sua mensagem, com o seu amor, para que assim possamos de fato acolher as bênçãos divinas que nos chegam diariamente do alto, sempre que nos abrimos para tanto. E a nossa proposta de reflexão nessa tarde, diante do tema que nos foi apresentado, consideramos das mais fundamentais, porque vamos justamente ao cerne da redenção humana, né? À fonte mais pura e mais sublime de luz que a humanidade terrestre já recebeu, quando esteve conosco, aquele que, como ele mesmo dizia, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, a visita do Mestre, do governador espiritual do orbe, que no momento julgado adequado, veio ter conosco, criando de fato um divisor de águas na história de todos aqueles que vieram a ter contato com sua mensagem, com ele mesmo, durante a sua estada conosco, ou posteriormente com a sua mensagem, com o Evangelho, e também um divisor de águas para a humanidade inteira, porque de fato iniciava-se ali um processo mais intenso de transformação, prenunciando novos tempos que estamos alcançando, estamos aí no limiar de uma transição, de uma consolidação, de fato, de uma nova era para a humanidade, uma vez que o Consolador, como havia sido previsto e prometido por ele próprio, pelo Mestre, viria, digamos, avançar ainda mais nesta construção de um novo tempo para a humanidade terrestre. Então nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a importância do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, para cada um de nós, para a trajetória de cada um de nós enquanto espíritos imortais. E para isso vamos voltar ao Evangelho. Nada melhor do que recorrermos à fonte, ainda mais quando temos esse imenso cabedal de recursos que a doutrina espírita nos oferece, chaves preciosas, valiosas, que nos permitem acessar os arcanos das lições de Jesus, extraindo tesouros dali inesgotáveis, né? Realmente encontrando fontes, oásis, que nos descedentam a alma ressequida, a alma muitas vezes dolorida pelas caminhadas nos desertos da vida. Em Jesus nós encontramos uma fonte que nunca se esgota. E por isso, recordando as promessas da sua vinda, nós nos recordamos também de uma promessa que foi registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 4 do seu evangelho, nos versículos 15 e 16, promessa essa que havia sido feita séculos antes, por um dos mais conhecidos profetas, o profeta Isaías, aquele que dedicou-se muito especialmente a falar do Messias, a falar das suas lições, da sua missão, daquilo que ele haveria de nos trazer, como nos esquecer, por exemplo, do belíssimo, do emocionante capítulo 53 do livro de Isaías, quando ele nos descreve aquele servo que por amor sustentaria em seus ombros as nossas iniquidades, aquele que surgiria como um renovo, como um broto de esperança no deserto de nossas almas ou da humanidade. Como nos esquecemos de palavras assim tão belas? E Mateus vai recorrer então a uma dessas promessas que anunciavam a vinda de Jesus, justamente para, no seu evangelho, dizer: é chegado enfim o momento. Eis que ele veio.
a esperança de todos os povos, aquele que era guardado por tantos e tantos. Enfim, o tempo chegou. Enfim, a luz raiou. É uma promessa que ele retira do capítulo 9 do livro de Isaías. Livro, por exemplo, que era tão caro a Estevão, Gesiel, que nele mergulhava, que nele se embebia, né, desse mel da esperança, quando lia aquelas palavras que falavam profundamente ao seu coração dessas promessas do Messias. Nesse capítulo 9 do livro de Isaías, mais especificamente nos versículos 1 e 2, que foram transpostos então por Mateus para o capítulo 4 do seu evangelho, versículos 15 e 16, ele nos traz uma descrição do que seria ou do que representa essa vinda de Jesus. E, naturalmente, da mensagem que nos legou, a sua própria vida. Porque, em verdade, quando falamos de evangelho, não falamos de textos, não falamos de páginas, não falamos de frases. Claro que tudo isso estará envolvido no projeto do evangelho. Mas, essencialmente, falar do evangelho é falar de vida, e especificamente de uma vida, a vida de Jesus. Então, ali, cremos, Mateus, recorrendo a Isaías, nos traz uma das mais belas ilustrações, figurações do que é essa importância do Cristo, do seu Evangelho, para as nossas vidas e para a humanidade como um todo. Ele diz de maneira simbólica, e isso está registrado lá em Mateus 4,16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Então vejamos essa descrição. Os que estavam assentados nas trevas viram uma grande luz. E aos que estavam na região da sombra e da morte, uma luz, ou a luz, raiou. Como nos dizer que falar do Cristo, falar do seu Evangelho é falar dessa vitória gradativa da luz sobre as sombras. Sombras da ignorância humana, das paixões humanas, da incompreensão, da revolta, enfim, sombras de toda espécie que vêm sendo gradativamente transpostas por essa luz que brilhou de maneira ainda mais intensa naquele ápice, no Calvário, na cruz, quando a humanidade viu o auge, o sublime do sentimento, da fidelidade, da renúncia e da entrega a Deus. Como está também registrado no livro Há 2000 anos, pelo nosso querido Emmanuel, quando ele nos relata ali no capítulo 9, da primeira parte da obra, né, os capítulos 9 e 10, quando ele relata a prisão de Jesus, todo o processo até a sua ida ao Calvário, como ele esteve ali inserido, Públio Lentulus, a multidão, né, nas suas paixões, na sua impulsividade. E ele então nos diz, após todas as tentativas de contornar aquela ânsia da multidão pela crucificação terem falhado, e então Pôncio Pilatos ter lavado as mãos e de fato entregado o mestre à sanha da multidão para a crucificação, os romanos que ali estavam, Públio Lentulus entre eles, voltaram aos seus afazeres, voltaram ali ao banquete em que estavam inseridos, mas ele não deixa de deixar ali registrado que mal sabiam aqueles tribunos, patrícios, políticos, aqueles homens e mulheres que ali estavam, que não muito distante dali, naquele pequenino monte, não era tão grande assim, o Monte do Calvário, uma cruz tosca e humilde se converteria numa luz a irradiar por todos os séculos terrestres. Então é mais ou menos disso que Mateus está aqui nos falando.
recorrendo lá a Isaías, que via na vinda do Messias a visita do próprio sol espiritual do orbe terrestre às sombras humanas. A todos nós que estávamos assentados, ou seja, paralisados, estagnados, cristalizados, nas sombras de nossos sentimentos ainda pouco ou quase nada depurados, nossas paixões, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa cegueira espiritual. Eis, enfim, que quando uma consciência, quando uma alma se abre ao Evangelho do Cristo, temos ali o encontro entre a sombra e a luz crescente. E a luz triunfante, que vai gradativamente tomando conta do universo interior do ser, embalando seu coração, renovando seus pensamentos, trazendo-lhe de fato novas perspectivas e novos horizontes. Vai aos poucos libertando a criatura da sombra ou da região, como ele diz, da sombra e da morte. Ou seja, vai aos poucos alçando a criatura, de fato, aos planos da vida imortal. Porque com Jesus, a vida, de fato, passa a triunfar e a morte perde cada vez mais o seu império, o seu domínio e o seu temor. Com Jesus, a criatura começa a adentrar nos planos da vida que nunca cessa, nos planos da esperança que nunca morre, da fé que não se abala, da certeza que permanece sempre firme, da caridade que abunda, que ilumina, que irradia, que acalenta e que consola. É mais ou menos isso o que está representado nessa vinda de Jesus à Terra. Para aqueles que o viram naquele momento, mas para todos os séculos posteriores, através da sua mensagem que permaneceu viva, nos registros que nos chegaram, é claro, mas sobretudo no coração dos seus seguidores. Aquele pequenino círculo que começou com 12, foi ampliado depois para 70, 72, depois para 500 e assim sucessivamente. A grande caravana que vem se ampliando século a século, dos corações já congregados em torno do amor, dos corações já alinhados com a sua vontade e gravitando em torno do Senhor da vida. Essa grande caravana que século a século vem retroalimentando essa mensagem no mundo, encarnando e dando as suas vidas muitas vezes em holocausto, em sacrifício, em entrega total, para que essa chama jamais se apague. Pelo contrário, para que ela sempre se engrandeça, incendeie mesmo a outros corações ainda mergulhados nas sombras. Como Jesus mesmo nos disse, eu vim trazer fogo à terra. E outra coisa não quero que esse fogo se alastre. Outra coisa não desejo senão que esse fogo se espalhe, porque é o fogo do amor, que vem, enfim, varrer para longe toda sombra, purificar toda imperfeição, consumir as nossas impurezas, as nossas paixões, fazendo-nos de fato luz, cada vez mais luz. Então, no nosso modo de ver, temos aqui uma boa representação do que seja Jesus, quando ele alcança o plano de uma consciência, do que seja a importância do Evangelho em nossas vidas. É luz gradativa, a iluminar-nos, iluminando-nos também os caminhos e os passos. Por isso eu me recordo de uma frase de nosso querido Chico, quando nos dizia que a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, em nossa evolução espiritual, é similar à importância do sol em nossas vidas físicas. Ou seja, assim como o sol é o mantenedor da vida em todo o orbe, em todo o planeta, não fosse o sol, não haveria vida possível aqui. Assim também é o Cristo com relação à vida moral, à vida espiritual do nosso planeta. Lembrando o benfeitor Clódio,
lá do livro Renúncia, ou melhor, do livro Ave Cristo, quando ele nos diz, logo ao capítulo 1 da obra, que é de fato Cristo o sol espiritual dos nossos destinos. Porque tem sido ele essa fonte de vida, esta fonte de revelação, esta fonte de luz, esta fonte de esperança para todos os séculos terrestres. Muito antes que pudéssemos despertar da mais profunda inconsciência e ignorância, já estava esse sol a nos sustentar, criando na Terra os recursos imprescindíveis para, recebendo espíritos por aqui, poder aos poucos, ao longo dos séculos, os renovar, os educar e os transformar para a vida maior. Este que é a luz anterior até mesmo à Terra e que recebeu essa incumbência do Pai e que ao longo dos séculos tem então, juntamente com seus ministros e imensas legiões de emissários e trabalhadores, tem enviado-nos gradativamente as expressões de luz que já podemos digerir, com as quais já podemos lidar, graduando-nos essas expressões segundo as nossas possibilidades. Enviou-nos, portanto, inúmeros, incontáveis missionários em todos os tempos, culturas, povos, que exerciam a função ali de satélites, refletindo, refratando a luz daquele que é a fonte positiva da luz no planeta terrestre. Me recordo de um texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, 133, intitulado Hegemonia de Jesus, em que nos fala ali Emmanuel, que vieram esses missionários e que as suas luzes foram para nós traços de esperança, traços de fé, traços de revelação, de compreensão da vida e do universo, mas traços estes que nunca se mesclaram, ou melhor, nunca se furtaram à mescla de sombras. Foram sempre luzes refratadas, maior ou menor grau de reflexão, de pureza, mas sempre com alguma mescla ainda de sombras. Mas no Cristo nós temos a verdade positiva, o sol que resplandece, que no momento julgado oportuno, vem então ter conosco, abrindo-nos esses horizontes da imortalidade gloriosa. Esse é Jesus, essa é a sua importância na vida de cada coração que se abre, que abre as janelas da alma, enfim, para acolher essa luz, que vai penetrando os escaninhos mais profundos de nossa alma, nos revelando, nos desnudando perante nós mesmos, perante a nossa consciência, e com isso patrocinando a nossa libertação efetiva das regiões da sombra e da morte, como nos diz Isaías, porque não há libertação efetiva, verdadeira e duradoura, sem conhecimento de nós mesmos, sem a coragem de nos encontrarmos, de nos desnudarmos, de nos desvelarmos perante nós mesmos, para que, identificando então o que precisa ser mudado, ser renovado, possamos com coragem fazê-lo. É esse o papel, o grande papel do Evangelho na vida e na consciência de cada um de nós. E para ilustrar isso, recorremos aqui a uma mensagem do próprio benfeitor Emmanuel, que comenta esse versículo que selecionamos como base aí para essa nossa reflexão, mensagem que está no livro Levantar e Seguir. Olha só que sugestivo esse título, lembrando o próprio versículo aos que estavam assentados. O título do livro é Levantar e Seguir. Pois esse é o grande convite do Cristo e do Evangelho na vida de cada criatura. Levantarmos, isto é, deixarmos as velhas posições de cristalização, de inércia, de preguiça, de paralisia, erguermos a vontade, erguermos o ideal aos planos mais altos, erguermos os sentimentos na sublimação de cada um deles, para que então possamos nos mover, para que então possamos avançar, seguir
rumo à destinação que nos está reservada, que não é pequenina, pelo contrário, é grandiosa, é maravilhosa, porque àqueles que o seguem, Jesus prometeu não mais as sombras da incerteza, da incompreensão, da dúvida, do medo, da aflição. Prometeu-nos Jesus a luz imortal, indestrutível da esperança, da fé e da confiança no amor de Deus. É isso que ele promete aos que o seguem. Aqueles que me seguirem não andarão em trevas, mas, pelo contrário, terão a luz da vida. O que não significa dizer caminharão entre facilidades, caminharão entre ilusões. Pelo contrário, estarão muito conscientes pela própria verdade que abraçam na luz do Evangelho, do quanto lhes cabe testemunhar, até mesmo sofrer, para que possam se renovar, para que possam se depurar e redimir-se perante si mesmos, tomando a cruz aos ombros e subindo com coragem ao Calvário da nossa redenção e também da nossa ascensão aos planos superiores da vida, os voos do Espírito que o Cristo veio nos ensinar a efetuar. Essa é a sua promessa. Então, nesse sentido, nos recordamos da figura do cego de Jericó, Bartimeu, que muito bem exemplifica isso que o Evangelho vai fazendo com a vida aos que estavam assentados. E Bartimeu estava assentado à margem do caminho, na região da sombra e da morte. Morte no sentido espiritual do termo, porque na criação divina, vida é movimento, é renovação. Toda vez que estagnamos no ódio, na mágoa, na rebeldia, na impenitência, na indiferença, estamos mortos para a vida, para o viver, para o criar, para o fazer acontecer. Então Bartimeu era um desses na região da sombra e da morte, estagnado à margem dos caminhos da vida. E eis então que, percebendo a luz que lhe raiava, porque ali passava Jesus, ele começa então a gritar, expressando a sua vontade de despertar, de voltar à vida, de conhecer, de saborear o que é viver com Jesus. E eis então que ele levanta e anda até o Mestre. Bartimeu somos nós, o cego de Jericó, os cegos de Jericó, às vezes por séculos, às margens do caminho da vida, cristalizados em ilusões, em devaneios, em apegos, nas armadilhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Eis então que a luz, enfim, nos visita, quando nos abrimos ao Evangelho e sentimos-nos então impelidos a nos erguermos e a deixarmos dia após dia no esforço intenso da nossa redenção, acolhendo a luz, digerindo-a para que ela se faça luz a irradiar de nós, iluminando os nossos caminhos, os passos de cada dia, bem como as vidas de tantas outras pessoas. Nós nos sentimos impelidos pelo Evangelho a nos erguermos, a levantarmos e a irmos em direção a Ele. Para, enfim, deixarmos, de uma vez por todas, as sombras da morte. Porque para o Espírito que com Cristo vive, passa a existir apenas vida. Morte é simples, transformação. Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 11, naquela bonita passagem em que Jesus traz de volta à vida Lázaro, que não estava morto no sentido mais comum do termo. Ali temos uma questão muito mais simbólica. Ele estava, como aprendemos com a doutrina espírita, num processo cataléptico grave, e Jesus, com seu magnetismo amoroso, o traz de volta à vida. Mas o mais interessante ali é o símbolo, porque Lázaro representa, mais uma vez, como o cego de Jericó, também nós outros. Inumados, presos, amarrados nos sepulcros das ilusões terrenas, da mágoa, da revolta, da ignorância.
E é então que somos por ele visitados, o Senhor, o mensageiro da vida que nos diz: Lázaro, sai para fora, liberta-te das amarras que te mantém cativo na caverna da ilusão. Rememorando aí o próprio símbolo de Platão, o mito da caverna, saiamos enfim da caverna e deixemos-nos envolver e bafejar pelo sol da verdade, poderoso sol da verdade, diria Eurípides, que é para nós influxo de vida. Então Jesus remove, ou ordena que sejam removidas as amarras que prendiam Lázaro ao sepulcro e o projeta então à vida. É a sensação que temos quando recebemos a visita desse sol, de que estamos deixando antigas e escuras cavernas para trás, deixando-nos agora embalar pela luz, pelo calor do sol, que nos fala aí de esperança, de alegria, de bom ânimo e de renovação. E nesse capítulo, em diálogo com uma das irmãs de Lázaro, Jesus então dirá: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque se já abraçamos a mensagem da ressurreição, ou seja, da vida triunfante, que a morte não pode abafar, ainda que morramos, viveremos, porque já estaremos minimamente conscientes da vida imortal. Mas esse é o primeiro passo de Jesus, porque há um segundo, e mais fundamental do que este. O segundo passo de Jesus: quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Quem crê e vive em Cristo, a morte, para ele não mais existe. Porque agora, aonde quer que esteja na criação, no corpo ou fora dele, na terra ou longe dela, em qualquer orbe do infinito da casa do Pai, ele tem a vida em si mesmo, porque aprendeu com Jesus a encontrar essa fonte que jorra eternamente e que é a fonte que converte tudo que é morte em vida, tudo que é sombra em luz, a fonte inesgotável do amor, do bem e da verdade, a ser descoberta com Jesus em nós mesmos. Vida que sai de nós, vida que radia, que embala, que envolve, que transforma outras vidas, espírito vivificante, diria o apóstolo Paulo. É isso o que Jesus vem nos ensinar a ser. Por isso ele vai aos poucos nos expulsando dessas regiões da sombra e da morte, onde a morte ainda é uma esfinge, onde o medo ainda nos domina, onde a sombra nos impede de ver a vida gloriosa, que radia, que abunda, que triunfa em toda parte, no mais singelo recanto do infinito da criação. A vida gloriosa que Deus espraiou em todo o universo. Isso é o que Jesus vai fazendo conosco. Essa é a importância do Evangelho em nossas vidas. E na mensagem que separávamos, em que Emmanuel comenta justamente o versículo e a fala de Isaías, compilada ou trazida também por Mateus, no livro Levantar e Seguir, capítulo 4, raiou a luz. Atentemos, o verbo está no passado. A luz já raiou. Isso significa dizer que só vive na sombra aquele que ainda reluta em abrir-se para a luz. Porque é o Evangelho a resposta divina para os anseios das criaturas humanas. Criaturas que tateavam nas sombras da ignorância, da incompreensão, que não conseguiam encontrar nas sombras do medo, da angústia e da aflição um norte, um farol que as pudesse apresentar o caminho. Mas eis a grande mensagem, a boa nova de todos os séculos: a luz já
raiou. A luz já nos visitou. Só permanecem sombras os que não a quiserem aceitar. Porque o maior tesouro já foi entregue à humanidade. E todas as respostas já nos foram dadas. Todas as respostas aí já estão. Porque se são infinitas as perguntas, para as criaturas no orbe terreno a resposta é uma só. E ela atende pelo nome de Jesus Cristo. O ápice, o sublime do amor, da verdade e do bem. Então a luz já raiou. É essa a boa nova, é esse o grande tesouro de esperança, é essa a grande confiança que movia os mártires a cantar. Nos circos da iniquidade humana, porque já sabiam, a verdade há de triunfar, o bem há de vencer, o amor há de iluminar todos os caminhos humanos, porque a luz já raiou, porque a luz já nos visitou. É isso que o levava um Paulo ao testemunho com tamanha coragem. É isso que levava um Simão Pedro a ir com tanta grandeza para o sacrifício, não se considerando digno de ter a mesma morte que o Mestre. É isso que levava todos aqueles homens e mulheres simples a entoarem os mais belos cânticos e a deixarem os mais belos exemplos que a humanidade já viu, de renúncia, de sacrifício, de entrega, porque a luz já raiou. E foi essa a luz que tocou um Estevão, Gesiel, que com tanto anseio, que com tanta expectativa, assim esperava a vinda do Messias. Ele que gostava tanto de Isaías e que se embebia, né? que se nutria daquelas palavras tão belas do profeta. Quando soube, por Simão Pedro, que a luz já havia raiado, os seus olhos brilharam de esperança, o seu coração se pacificou, se encantou, se elevou ao mais alto. Porque quando ele recebe aqueles textos, os registros, os primeiros registros, ainda singelos de Levi, com as lições imortais de Jesus, diz ele a Pedro: encontrei o tesouro da vida. Preciso saturar-me da sua luz. Como uma esponja que precisa saturar-se dessa água viva. Precisava ele saturar-se daquela luz que visitava as sombras humanas. O que mais tarde o levaria a dizer, no seu discurso tão belo, que emocionou até mesmo a dureza de coração de Saulo, preso ainda nas sombras do seu orgulho, da sua vaidade, de coração ainda ressequido. Discurso tão belo que chegou a emocionar ali aquele que viria a ser o verdugo da mensagem cristã no início. Estevão diria que Jesus era a resposta divina às angústias e às aflições humanas, que se o primeiro testamento, se o Antigo Testamento era o símbolo do ser humano, da criatura humana batendo às portas da casa de Deus, clamando o auxílio divino, o Evangelho era a resposta divina para todos os séculos da terra. Jesus era a recompensa. Jesus era o prêmio dado a todos os que com paciência, com perseverança souberam esperar. Como Simeão, por exemplo, diante de Jesus menino, diante de Jesus bebê, vendo não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos que os olhos físicos não sabem perceber, vendo que os olhos físicos não podem ver,
Diz ele então: despede em paz, Senhor, o teu servo, porque os meus olhos já viram, já contemplaram a salvação. Aquele ancião que por sua vida inteira havia esperado, ali contemplava a resposta tão aguardada. Esse é o símbolo do Evangelho. É Deus falando com a humanidade, o que levou Kardec a dizer: o Cristo era o próprio médium de Deus. Então a luz já raiou. A luz já raiou. E nessa mensagem, Emmanuel nos diz: essa imagem fornece uma ideia geral da interpenetração de planos em todos os centros da vida humana, ou seja, de como essa lei de solidariedade é fundamental para entendermos a dinâmica da própria evolução. Todos os planos que se conectam justamente por essa lei, a lei de solidariedade, lei essa que alcançou o seu ápice na Terra quando Cristo, no mais belo gesto de solidariedade, de renúncia, de entrega, de caridade, veio ele em pessoa estar conosco, né? Descendo aos nossos planos de sombra, trazendo para mais próximo da terra os seus planos de inacessível, de indescritível luz. E como nos diz Humberto de Campos, isso foi tão significativo, isso está no capítulo 1 do livro Boa Nova, que até mesmo o belicoso Império Romano, sempre muito acostumado com guerras e com lutas constantes, até mesmo o Império Romano encontrou alguns anos de paz pela simples aproximação das esferas do Cristo, das esferas terrenas. Capítulo 1 do livro Boa Nova. Foi ali o período de Augusto, de um florescimento das artes, da Pax Romana, um período de relativa paz no Império, de desenvolvimento aí do direito, dos pensadores, dos artistas, pela simples aproximação desse plano divino dos planos sombrios ainda da humanidade terrestre. A interpenetração que encarnou ali essa luz na figura que conhecemos por Jesus. Na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite da ignorância e esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, ou seja, na paralisia da culpa, da mágoa, da revolta, da impenitência, mortos, parados, estagnados, aspirando o dia da sublime redenção. Então, não só aqui entre o plano dos encarnados, mas nos planos mais próximos da esfera terrestre aqui, do planeta, quantos e quantos espíritos não estão nessa condição de sombra, nas regiões da sombra e da morte. Mas eis então que Jesus segue, não só na sua presença naquele momento, mas séculos afora, através das inúmeras legiões que em seu nome segue, difundindo essa luz, aos poucos, retirando um a um desses corações, dessas regiões sombrias, para a luz da vida. Quando nós lemos, por exemplo, um livro Ação e Reação, um livro Libertação, nós entendemos melhor o que são essas regiões e o que é esse trabalho incansável do Cordeiro, através das suas legiões sempre ativas, levando a luz aos poucos, essa luz que já raiou, a luz do Evangelho, aos cativos ainda, no plano das sombras, no plano do medo, da incompreensão, da desesperança e do desalento. Para encarnados ou desencarnados, é Jesus esse alento, esse sopro de renovação. E ele segue dizendo: semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque é extensiva a grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe sem a indumentária dos homens encarnados. Então, até mesmo nessas esferas mais próximas à Terra, até no plano daqueles que já estão ali laborando de algum modo,
Segue ainda essa luz interpenetrando e aos poucos despertando consciências para níveis cada vez mais profundos, maiores de consciência, de vida, de beleza. O Mestre, pois, é o orientador supremo, ou seja, o sol de primeira grandeza, o sol espiritual de todos os destinos terrestres. Então, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Como dizíamos, lá no caso de Gesiel, de Estevão, encontrei o tesouro da vida. Como mais tarde Paulo, como mais tarde tantos outros que por meio deles viriam a encontrá-lo, esse tesouro da vida. Porque aquele que o tiver, tudo o mais exteriormente poderá faltar, mas nunca lhe faltarão a fé, a confiança, a esperança nesse amor e nessa luz. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. Em seu coração. O Evangelho é o coração de Jesus, que foi trazido ao mundo e deixado como farol inapagável para todos os séculos do porvir, amparando a todos que caminham entre sombras, para que possam encontrar o rumo da luz, da redenção, da esperança, do futuro e da renovação. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância, as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender. Essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho, podia haver grande sombra. Ou seja, antes, embora tivéssemos um traço de luz aqui ou acolá, através dos primeiros reveladores, dos primeiros mensageiros, muitos poderiam ainda se encontrar entre sombras e sem rumo. Mas com Cristo vibra a claridade resplandecente de um novo dia, de um novo tempo para cada coração que a Ele se abre. Que saibamos compreender essa missão ou a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Então, depois desse marco, eis que se inaugura um novo dia para cada criatura e para cada coração. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo, que passou ele mesmo por esse processo, tateando entre as sombras da sua incompreensão, cego que estava, tendo retiradas as escamas dos seus olhos, tendo podido contemplar a grande luz, pôde ele então dizer, embora já tivesse acessado muitas das luzes anteriores da primeira revelação, ainda encontrava-se na sombra da escuridão das suas paixões, e então pôde ele registrar na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, quando nos diz, outrora erais treva no Senhor. Ou melhor, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Outrora, talvez o rumo nos faltasse, mas agora, com Jesus, a todo aquele que sinceramente o busca, não falta mais rumo, não falta mais norte, não falta mais base, não falta mais fé, não falta esperança, não falta amor, não falta misericórdia, não falta combustível, não falta luz para a jornada. Essa é a luz que já raiou. Por que então resistir? Por que cerrar a nossa alma a esse banho solar que visa nos despertar e nos apresentar um novo entendimento do que é a vida, do que é viver? Que possamos, enfim, ceder a esse anseio milenar de nossa alma, que outra coisa não quer senão
beber dessa luz e subir, deixar as amarras que nos prendem, as ilusões do mundo, deixar cair, enfim, as escamas que nos enceguecem, deixar a margem dos caminhos e entrar, enfim, no caminho em busca da verdade e alcançando a vida. Isso é o Evangelho. Por que insistir na mágoa? Por que insistir no ódio? Por que insistir na ignorância? Se Jesus nos aponta para a liberdade. Se Jesus já raiou em nossos dias, por que insistir na sombra das noites? Por que permanecemos ainda assentados se o Mestre nos diz: vinde a mim? Levantemo-nos, pois, ergamo-nos. Por que insistir na incerteza, se já está aí para nós mais do que consolidada a certeza, ainda mais quando já veio a segunda luz, o Consolador, abrindo-nos ainda horizontes mais vastos e trazendo-nos esse sol em ainda maior grandeza? Por que insistir na incerteza, se Jesus nos conclama: vinde a mim? Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Cristo. E por isso me recordo da própria palavra de Estevão, Gesiel, esse que foi, sem sombra de dúvidas, uma das mais luminosas estrelas que Jesus enviou ao mundo, aquele que soube ser um cristão antes do Cristo, porque certamente já o conhecia e soube refletir a sua luz em momentos sombrios, tirando das sombras a muitos outros corações. Ele, quando encontrou então essa luz, que soube ali identificar quem de fato era Jesus, que mergulhou fundo naqueles textos, naquelas palavras de Simão Pedro que ele bebia como alguém em profunda sede espiritual, que pôde enfim encontrar a tão sonhada, a tão aguardada concretização dos sonhos e das profecias de Isaías. Estevão logo se converte num tarefeiro muito reconhecido em Jerusalém. Era o norte espiritual para muitos, era buscado por tantos aflitos, sofredores, porque não existiu na história do cristianismo alguém que falou com o Evangelho ou do Evangelho e com o Evangelho com tamanha grandeza. Não existiu nenhum arauto que soube elevar a mensagem do Cristo pela própria vida que ele tinha a tamanhas culminâncias. Como disse, capaz ele foi até mesmo de vencer a dureza de Saulo. Naquele primeiro momento, Saulo tentou e tentou relutar por muito tempo, mas chegou o momento em que ele cedeu à eloquência, à força viva daquelas palavras que romperam todas as suas muralhas e as suas fortalezas. Estevão construiu Paulo. Estevão deu a luz a Paulo. Por isso, Emmanuel irá dizer no próprio prefácio da obra: sem Estevão não teríamos Paulo. E certamente essas suas palavras que Emmanuel nos traz na obra foram palavras que foram, digamos assim, encontrando caminhos no mundo interior de Saulo, foram encontrando brechas, né, como o sol mesmo faz. Tão poderosa é a sua luz que, por mais que busquemos muitas vezes dela fugir, ela penetra em cada fresta. Assim foi esse discurso de Estevão para o mundo interior de Saulo. Por mais que ele estivesse ainda de alma cerrada à mensagem do Evangelho, ele encontrou as brechas, porque ele assistiu uma vez apenas, né? Esse discurso teve também depois o discurso no Sinédrio, então pouquíssimas vezes. Aquela primeira que o marcou, depois a segunda, a fala de Estevão, a defesa de Estevão no Sinédrio e só. E isso o marcou para sempre. Então vejamos a força dessas palavras. Vejamos como tinha ali
Estevão, o evangelho vivo a fluir do verbo. E nós selecionamos um trechinho que representa, digamos assim, Estevão também falando dessa profecia de Isaías, do tão aguardado cumprimento dessa profecia, que ele pôde ver ali na mensagem de Jesus. Está no capítulo 5 da primeira parte do livro Paulo e Estevão, em que ele diz assim, em determinado momento da sua fala: Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. Como nós dizíamos, o Evangelho é a resposta divina aos anseios humanos. Há até uma mensagem muito interessante de Emmanuel no livro Coletânea do Além, capítulo 46, intitulado O Velho e o Novo Testamento, em que ele diz exatamente isso. O Velho, o Antigo Testamento, é o símbolo, é a representação da humanidade em busca, da humanidade que clama, que busca caminhos, orientações, respostas. O Evangelho é a resposta divina. É o Cristo, é a luz que se faz, apresentando o norte para as criaturas humanas. Então, Deus enviou a sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos, ou seja, responde às nossas perguntas, abre novos horizontes e tira-nos, enfim, dessa região sombria de incertezas, de medo. Eis agora a vida diante do nosso olhar encantado, do nosso olhar deslumbrado. Não há morte. Na criação há só vida, não há fim, há sempre a eternidade à frente. Não há por que temer, o amor rege a vida. É isso que consolida no coração, que acolhe o Evangelho, essa certeza que dá sem tanta força diante das lutas, sejam elas quais forem. É isso que fez essa mensagem vencer impérios, vencer guerras, perseguições, mortes, fortunas e tudo mais, e estar aí tão viva nos corações, porque o que pode empanar esse brilho? Qual a neblina, qual a sombra que pode permanecer intacta ou que permanecerá diante da luz positiva do sol? Nenhuma. Então é isso que Estevão está dizendo. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, ou seja, todos que nos antecederam, né, cultivando essas esperanças antes da luz raiar. Veja que força tiveram estes e o quanto a eles devemos, os que souberam manter a chama acesa antes dessa luz nos visitar. O emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas. Ou seja, a luz raiou na região das sombras, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. É as mesmas palavras de Isaías, por Estevão aqui traduzidas, pela alegria do seu coração que encontrava, enfim, a resposta. Ele que amava tanto Isaías, com que alegria então não via a profecia sendo cumprida diante dos seus olhos. É como não nos lembrarmos daquela passagem em que Jesus adentra a sinagoga, vai fazer a leitura do sábado, é-lhe dado um trecho, mais uma vez, de Isaías. Fui ungido para levar a mensagem, né, do Evangelho aos pobres, para anunciar a libertação aos cativos, a cura aos enfermos e assim por diante, os trechos de Isaías. Jesus lê a mensagem. E a gente fica a imaginar essa cena, que momento para a humanidade terrestre. Ele lê a mensagem e ele então diz: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Que momento para a humanidade terrestre. Séculos e séculos de expectativa, de esperança, de paciência ali concretizados.
Quantos por ele não oraram, quantos por ele não esperaram. Ele mesmo vai dizer em outro momento, quantos reis não quiseram ver esse momento, quantos profetas não quiseram estar aqui. Bem-aventurados vocês que podem ouvir isso, que podem ver isso. E nós o podemos por essa mensagem. Então é o que aconteceu com Estevão. As profecias se cumpriram diante dos seus olhos maravilhados e ele queria compartilhar isso com todos, essa luz. E por isso falava com tanta alegria do Evangelho. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor. Olha, a solução do amor, a solução para tudo que há, que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida. Suas bênçãos representam a nossa herança. Qual é a maior herança que todos os séculos do porvir têm recebido? Essa luz. O que na nossa vida tem mais valor do que isso? Tudo mais o tempo há de consumir. Mas essa é a herança divina que nenhum valor, nem toda a fortuna do mundo seria capaz de pagar ou de arranhar. Esse é o tesouro que nos chega, acessível, explicado agora pela doutrina espírita, abrindo-nos, descerrando-nos os horizontes da vida. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou, ou seja, o seu exemplo, a sua doação, a sua vida nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer. Então, não só pelo que ele fez, nós encontramos os caminhos da libertação, mas também pelo que ele deixou de fazer. No Evangelho, não estudamos apenas o que fazer, mas também o que não fazer. É importante isso, porque senão o Evangelho fica incompleto. Aprendemos com Jesus, sim, o que fazer, mas também muitas coisas que não fazer. Muitos caminhos que não percorrer, porque não necessários à redenção, uma vez que já temos a luz. Atalhos que nos conduzem a abismos, portas falsas das ilusões do mundo que não precisamos adentrar para podermos aprender e seguir adiante. Caso contrário, de que teria valido ele ter estado conosco? Se vinha nos ensinar justamente como evitar os caminhos tortuosos, as sendas ásperas da impiedade e da ilusão, por que permanecer seguindo por estes, se já temos o caminho reto que nos foi apresentado e luminoso? Essa é a ideia, né? Então, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. O sol, né, que resplandece. E mais adiante, ainda nesse discurso, nessa fala de Estevão, ele diz: seus discípulos amados virão de todos os quadrantes, ou seja, de todos os recantos, porque a sua mensagem, em essência, é universal. Não está presa a rótulos, a denominações, a nomes, a títulos. A mensagem do amor, a mensagem da indulgência, a mensagem do perdão, da misericórdia, da paciência, da caridade é em si mesmo universal. E são discípulos dele todos os que a esses valores se aliam, a todos aqueles que esses valores buscam. Fora de suas luzes, haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Então, fora dele, tempestade. Com ele, calmaria por dentro, ainda que a tempestade ruja por fora. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados o consolo, os pecadores a senda redentora,
dos resgates misericordiosos. Eis então, meus amigos, a luz que já raiou. Atendamos, enfim, ao seu convite imortal e sigamos com ele, rumo afora, vida afora, acolhendo essa luz e fazendo-a cada vez mais viva em nosso coração, em nossos caminhos. Por que permanecer nas sombras, se a luz, a bendita luz da vida, já raiou? Esse é o Evangelho de Jesus em nossas vidas. O sol que resplandece, o sol que ilumina e que abre horizontes vastos de redenção e de crescimento. Acolhamos essa luz, façamos-a mais intensa em nós e não nos faltará jamais fé, esperança e fortaleza para a caminhada, porque Jesus segue à frente, Jesus segue conosco, Jesus é a luz que nunca há de se apagar. Muita luz, muita paz para todos. Sigamos sempre com Ele. Vida afora, eternidade afora.